Fala pessoal, estou aqui hoje para apresentar para vocês esses dois sistemas de pintura mecanizada airless com dois equipamentos da Nauber que realizam esse trabalho utilizando sistemas mecânicos de geração de pressão diferente. Estamos aqui com o equipamento Nauber de diafragma e um equipamento Nauber com sistema de pistão. E hoje a gente vai mostrar para vocês aqui na prática, com as peças na bancada, quais são as principais diferenças desses dois sistemas. Então nós estamos aqui em bancada com os dois equipamentos que possuem seus sistemas diferentes e vou iniciar a explicação pelo sistema airless de pistão. Então o equipamento airless de pistão é convencionalmente mais conhecido pelo mercado, né? E eu vou mostrar aqui basicamente como é o funcionamento desse equipamento para você entender melhor quando a gente fala sobre pós-venda, sobre manutenção simplificada. Então aqui nesse equipamento nós temos um conjunto elétrico que é composto aqui por um motor elétrico, uma placa eletrônica e um sensor de pressão que fazem a leitura do conjunto hidráulico, né? Então, o conjunto hidráulico do equipamento, de todo o equipamento airless, ele tem como função gerar a pressurização do material através da compressão que ele realiza aqui na parte interna, né, pelo deslocamento do pistão. Ele comprime esse material para que ele se eleve até certo nível de pressão, para que no trabalho, na operação, apenas essa pressão que o equipamento gera chegando até na pistola seja suficiente para fazer uma abertura de leque e atomização, né? Lembrando que quando a gente fala de sistema airless, são sistemas que não utilizam ar. Então toda essa pressão que o sistema airless gera é através do sistema hidráulico. E aqui a gente está falando sobre o sistema hidráulico de pistão. Então, nesse funcionamento, basicamente o que nós temos aqui é um conjunto onde o pistão se desloca para cima e para baixo, sempre fazendo a condução do material para a parte interna, sem deixá-lo retornar de volta ao balde, ao pescador do equipamento, né? Então, isso é possível através das válvulas, né? Nós temos basicamente aqui duas válvulas, uma válvula inferior aqui, composta através de assento e esfera, e temos uma outra válvula que fica na parte interior do pistão, que também é composta por assento e esfera. Então, nesse deslocamento, quando uma válvula se abre, a outra se fecha, isso faz com que esse movimento constante conduza o material para a parte interna, gerando a compressão dele internamente e, por consequência, esse material é expulso, ele tem sua saída por esse orifício aqui, no caso, que direciona para a mangueira e, consequentemente, para a pistola. Então, nesse sistema airless de pistão, a gente tem alguns pontos aqui que é importante sempre destacar, que são com relação à parte elétrica do equipamento, né? São equipamentos que geralmente possuem motores com escovas de carvão. No caso da Nauber, os equipamentos já são com o sistema brushless, com exceção dos modelos MPP 180 e MPP 500, todos os demais já são com motores brushless, ou seja, sem escovas de carvão, com uma manutenção muito menor. Com relação à parte elétrica ainda, esse comando do motor ele tem que ser gerenciado por uma placa eletrônica, e essa placa eletrônica ela fica dentro desse painel de comando e ela atua através do sinal que ela recebe do sensor de pressão. E o sensor de pressão ele fica alocado aqui dentro desse bloco hidráulico. Então, na operação, o que isso significa? Eu vou ajustar aqui a pressão que eu quero desse equipamento e a placa vai memorizar essa decisão minha aqui da pressão que eu quero, né? E em conjunto com o sensor de pressão vai informar a placa se a pressão foi atingida ou não. Se a pressão foi atingida, instantaneamente a placa sinaliza a parada do motor e o equipamento para. Quando a pressão baixa, o sensor que está aqui dentro do bloco hidráulico sinaliza a placa e o motor religa. Então todo o equipamento de pistão tem um funcionamento basicamente dessa forma, né? Então, com relação à parte elétrica, o que nós temos para passar do equipamento são esses detalhes, né? E aí entram outros cuidados com relação à energização, cuidado com extensões longas e finas. Então, esses são cuidados que já vão um pouco além da utilização do material e da pintura em si. São os cuidados básicos do equipamento que também constam no manual do próprio equipamento. Já com relação à parte hidráulica desse equipamento, que basicamente é esse conjunto que nós temos aqui em corte, montado aqui na máquina, né? Os cuidados, né, as atenções aqui que a gente precisa ter estão relacionadas aí principalmente à lubrificação diária que tem que acontecer, pois esse pistão aqui no deslocamento dele, nessa subida e descida aqui, na parte superior ele acaba transpassando o bloco e aqui é necessário que haja sempre um fluido lubrificante, né?
Recomendamos sempre o fluido lubrificante para equipamentos airless, que são apropriados aí para alta pressão e que geram aí uma película de proteção no pistão e lubrifica esse deslocamento aqui do pistão durante o trabalho da máquina, né? Então a parte superior é lubrificada pelo fluido que nós colocamos aqui, que é necessário ser colocado antes do uso e sempre após 5 horas de uso também, pingar aí as gotinhas no bloco, né? Ou nesse caso desse equipamento aqui já tem a lubrificação semiautomática, né? Nós temos um botão aqui, onde eu vou acioná-lo 5 vezes e ele vai injetar o óleo no pistão do equipamento, né? Para fazer essa lubrificação superior. A parte inferior desse pistão, ele é lubrificado pelo próprio material. Então o material que vem aqui através desse tubo de sucção, onde a gente coloca lá dentro da lata de tinta, né? E ele vai realizar essa sucção, é o próprio material que lubrifica e resfria a parte inferior do pistão, que trabalha aqui de uma forma justa entre essas duas gachetas aqui. Então toda a pressão ela fica acumulada aqui nesse intermediário do bloco, né? E é necessário que haja sempre o trabalho com o material, né? Nunca trabalhar a seco, esse bloco nunca pode trabalhar a seco, porque ele pode vir a danificar as gachetas e o próprio pistão por falta de lubrificação, inclusive por cavitação, aí, que é esse fenômeno aí de trabalho a seco em blocos hidráulicos, né? Então aqui um outro cuidado que tem que se ter também nesse sistema, que é o sistema de pistão, é com relação ao produto que está sendo utilizado e ao próprio cuidado de manuseio e limpeza do balde na preparação do produto em si. Então no sistema airless de pistão nós temos sempre a necessidade de uma atenção maior com relação aos danos físicos que poderão ocorrer nesse sistema hidráulico. Então aqui, né, aqui nesse caso, possivelmente tenha sido uma pedrinha, uma sujeira durante a operação, às vezes uma sujeira no material, que ocasionou o dano. A partir do momento que esse dano aqui acontece, existe a fuga de pressão nesse intermediário do bloco e o equipamento já não consegue entregar a pintura conforme deveria, porque ele não consegue ter pressão suficiente para fazer a atomização e quebra do leque. Então esse tipo de equipamento, né, ele exige esses cuidados, porém ele entrega algumas diferenças técnicas com relação ao outro equipamento que a gente vai mencionar, que é um equipamento de diafragma. O equipamento airless de pistão, ele possui uma força de sucção maior, porque nesse deslocamento e geração de vácuo aqui, ele tem a capacidade de trazer materiais até mesmo mais viscosos para dentro da camada do bloco hidráulico e conseguir pressurizá-lo, né? Tanto que equipamentos airless para aplicação de massa geralmente são utilizados equipamentos com sistema de pistão, além de outras alternativas que são bomba de parafuso e outros sistemas aí que também estão disponíveis no mercado, porém não são equipamentos airless, são equipamentos de baixa pressão. Então o equipamento airless, né, tanto uma máquina de diafragma como uma máquina de pistão, ela tem a função de gerar a pressão suficiente para que se realize essa pintura sem o uso do ar, através da quebra da partícula e também da atomização do leque, através dos bicos especiais do airless, né? É importante também eu ressaltar aqui, né, tanto o equipamento de diafragma como de pistão, ambos utilizam a mesma mangueira, ambos utilizam a mesma pistola, porque o que o equipamento gera de resultado é o que interessa para a gente chegar aí no nível de aplicação perfeita aí para ter um bom leque e acabamento. Então aqui mostrando em mais detalhes um equipamento airless com o sistema de diafragma, nós estamos aqui com uma D3X, ela está em corte, né? Então a gente consegue visualizar a parte superior do diafragma e também a parte frontal do cabeçote aqui, explicando o equipamento, assim como fiz a explicação do outro equipamento de pistão. Aqui nós temos também um motor elétrico. Esse motor elétrico aqui é um sistema diferente, já é um motor elétrico com sistema de indução, ou seja, um motor convencional. O sistema de capacitores de partida e capacitor auxiliar, e o bloco hidráulico desse equipamento fica todo aqui nesse cabeçote frontal. Então o motor elétrico tem como principal função girar essa biela excêntrica para que seja propelida uma força na parte inferior do diafragma, que se encontra aqui dentro, para que ele faça uma pulsação, e essa pulsação é responsável pela geração de pressão. Então aqui nesse sistema, a biela, através do eixo principal do motor, trabalha sempre de forma contínua, gerando a vibração contínua do sistema de diafragma. Nesse equipamento a gente dispensa aqui placa eletrônica, dispensa sensores de pressão, porque todo o controle de pressão
é realizado através do sistema de válvulas, então o controle de pressão é realizado através do sistema mecânico, um sistema de válvulas, né? Um outro detalhe importante aqui também é com relação à lubrificação diária. Esse equipamento ele dispensa a lubrificação diária, porque esse cabeçote aqui ele fica com uma determinada quantidade de óleo na parte inferior dele, e esse óleo é responsável pela lubrificação e resfriamento do sistema da biela e do próprio rolamento. Então, basicamente, esse sistema impulsiona esse diafragma e essa vibração do diafragma é responsável pela geração de pressão. Aqui nós temos uma válvula reguladora de pressão e temos uma válvula de retorno, que é para fazer a reciclagem do material, né, através de sua entrada e saída. Aqui na parte superior é onde fica a entrada do material, né, muito similar ao que são as outras máquinas. Então nós temos um pescador que é possível trazer esse material aqui para dentro e através disso gerar pressão pelo fluxo do diafragma. Então, entre as principais diferenças dos dois equipamentos, a gente pode citar aqui uma resistência a danos mecânicos muito maiores, né? Porque aqui a gente está falando de um sistema de diafragma de Teflon, né? Um sistema muito resistente, principalmente aos danos físicos. Então essa questão de arranhar um pistão, de alguma sujeira gerar um dano irreversível ali numa gacheta, numa vedação, aqui a gente praticamente anula esse risco, porque é um sistema muito mais preparado para a questão dos danos físicos, né? Com relação aos danos químicos, né, então a gente tem que imaginar uma balança aí que nos auxilia no dimensionamento do equipamento. Então, para alguns casos, o equipamento com sistema de pistão pode ser superior ao equipamento com sistema de diafragma. Então, basicamente, esses casos são quando o risco químico é maior do que o risco físico, recomenda-se o sistema de pistão. Quando a viscosidade do material é elevada, também se recomenda um sistema de pistão, pela sua capacidade de sucção ser maior do que a do diafragma, porque quando um pistão se desloca, ele gera vácuo, e esse vácuo traz o material. No caso do diafragma, essa condução do material para a parte interna e saída é gerada através de um fluxo de material, onde a entrada é realizada através da saída, ou seja, quando 500 ml de material saem aqui, automaticamente o fluxo vai trazer 500 ml de material aqui para dentro. Então, resumindo essas diferenças técnicas entre os dois equipamentos, na construção civil, o equipamento Airless de diafragma ele vai atender a 90% de todos os casos e necessidades. Então, todo material que se equivale à viscosidade de uma tinta acrílica ou mesmo de uma tinta emborrachada que seja, né, que é diferente de emborrachamento líquido, né, devido à sua viscosidade, o equipamento diafragma vai atender 100% todas as necessidades de aplicação da construção civil. Então, por isso que a própria determinação do nome da D3X a gente denominou como a máquina bruta, né, porque de fato aqui nós dispensamos os sistemas eletrônicos, reforçamos a questão da resistência aos danos físicos, né? E as únicas limitações que são encontradas são com relação às quantidades de produto químico e também quanto a altas viscosidades, que aí sim o sistema tem suas limitações, né? Porém, nesse sistema, apesar de a gente falar da questão química, a aplicação de produtos à base de solvente que utilizem água ras, não temos dificuldade ou objeção alguma, né? A única restrição fica com relação a thinner e outros solventes pesados que, na verdade, nem são os mais indicados aí para estar realizando diluição de material e também limpeza do equipamento, né? O equipamento, por regra, deve sempre ser limpo, deve ser realizada a limpeza com o mesmo material que se utilizou para fazer a diluição do produto, né? No caso, água ras aqui. No caso de um equipamento com sistema de pistão, ele possui essa resistência maior com relação ao risco químico, né? Porém, mais vulnerável à questão do risco físico. Então, conforme falamos aqui, fica a pergunta: qual sistema é melhor, diafragma ou pistão? A resposta dessa pergunta, na nossa concepção técnica, é basicamente se imaginar uma balança. Quando o risco físico é maior do que o risco químico, a melhor opção sempre é optar por um sistema de diafragma. Quando o risco químico é maior do que o risco físico, a opção melhor sempre é optar por um sistema de pistão. Entrando na questão de viscosidade de material, imaginando a mesma balança, quando a viscosidade é mais alta, é indicado se optar por um sistema de pistão. Quando a viscosidade é mais baixa,
é indicado se utilizar um sistema de diafragma, que também poderá ser utilizado num sistema de pistão. E aí, quais são esses limitadores de risco físico, químico? Como é que eu tiro um parâmetro para analisar essa balança imaginária aqui que eu acabei de mencionar? Risco químico, a gente trata tudo aquilo que vai de água ras adiante. Então, o que ficar até a casa aí, até a administração de solvente à base de água ras, utilização do água ras, o equipamento de diafragma vai atender perfeitamente. E o equipamento de pistão também atenderá, com possibilidades inclusive de uso de materiais mais pesados, assim como o thinner, né? Quando a gente fala de risco físico, o que eu quero dizer com isso? Onde é que fica o ponto de referência dessa balança? Um ponto de referência dessa balança seria, por exemplo, vamos falar de uma tinta piso de alto tráfego, que possui quartzo na sua composição e tudo mais. Analisando os dois sistemas, fica muito claro que é mais viável e mais recomendável eu utilizar um sistema de diafragma, por eu não ter a questão do atrito no sistema hidráulico do pistão. Quando a gente fala de produtos com cargas minerais mais altas, sempre será mais recomendado a utilização do sistema de diafragma por a gente praticamente eliminar esse risco de danos por sistema de atrito. Ainda, além dessa questão da composição do material, é também necessário pensar na operação. Então, uma operação onde talvez o cuidado no manejo não seja tão apurado, um sistema de diafragma sempre tende a ter um melhor desempenho com relação à minimização de pós-venda, minimização de problemas técnicos, porque é um sistema muito mais robusto e preparado para os riscos físicos. Já no sistema de pistão, exige esse cuidado que a gente já mencionou anteriormente no vídeo. Para facilitar ainda mais o entendimento de qual o equipamento mais indicado para a sua aplicação, de acordo com os principais materiais que você aplica, nós disponibilizamos também uma tabela dinâmica que possui a nomenclatura dos principais materiais do mercado e quais equipamentos possuem maior compatibilidade para a aplicação. Então, como vocês puderam ver nesse vídeo, apresentamos aqui as diferenças básicas dos dois sistemas, principalmente no que compete a pós-venda e manutenção simplificada. Lembrando que a Nauber, em todos os seus equipamentos, tem peças à disposição, então fiquem conosco, acompanhem aí nosso site, mais informações e também nosso canal do YouTube. Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Não se esqueça de compartilhar este vídeo.